Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1150. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi o bilhete do concurso anterior, 1149. Bem, no concurso anterior fiz 9 pontos. Foi um jogo de 4 duplos no valor de R$ 24. Chega na enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1150 da Loteca. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Flamengo versus Vasco da Gama. Flamengo 4º lugar, Vasco 8ª posição. Faz 6 jogos que o Flamengo não perde pro Vasco. De lá pra cá são 5 vitórias do Flamengo e 1 empate. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Flamengo. No jogo 2 teremos Atlético Goianiense versus Vitória. Atlético Goianiense está na 20ª posição, Vitória 18º lugar. Faz 6 jogos que o Atlético Goianiense não perde pro Vitória. Porém, tem sido mais equilibrado. Nesse período, são 2 vitórias do Atlético Goianiense e 4 empates. Sendo assim, para tentar garantir um ponto, eu vou de duplo fechado no Atlético Goianiense. Então vai ficar coluna 1, Atlético Goianiense. E também, coluna do meio, empate. Esse é o nosso primeiro duplo do concurso 1150 da Loteca. No jogo 3 pela Série B teremos Paysandu versus Guarani. Paysandu 15º lugar, Guarani 20ª posição. O Guarani é um péssimo visitante. Em 11 jogos, 1 vitória, 2 empates e 8 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Paysandu, em 10 partidas, 6 vitórias do Paysandu, 2 empates e apenas 2 vitórias do Guarani. Sendo assim, eu vou de coluna 1, Paysandu. Só que é um pouco arriscado, porque pelo desempenho, o Paysandu vem fazendo jogos horríveis. Já o Guarani, pelo desempenho, está fazendo partidas interessantes. O Guarani melhorou muito nos últimos jogos. Porém, o Guarani acabou de perder do América fora de casa por 3-0. Não sei se isso vai impedir uma possível reação do Guarani nessa reta final para tentar fugir do rebaixamento para a Série C. No jogo 4 teremos Mirassol versus Amazonas. Mirassol 3º lugar, Amazonas 9ª posição. O Mirassol está muito bem, até porque jogando como mandante em 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Mirassol. No jogo 5 pela Série A teremos Atlético Paranaense versus Fortaleza. O Atlético Paranaense está em 12º lugar, Fortaleza 2ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Atlético Paranaense, em 9 jogos, 5 vitórias do Atlético Paranaense e 4 empates. O Atlético Paranaense que nunca perdeu para o Fortaleza jogando em seus domínios. Por esse motivo, na ousadia, eu vou de duplo fechado no Atlético Paranaense. Então vai ficar coluna 1, Atlético Paranaense e também coluna do meio, empate. E esse é o nosso segundo duplo do concurso 1150 da Loteca. Eu vou explicar o motivo da ousadia. No histórico dos confrontos, o Atlético Paranaense nunca perdeu por Fortaleza jogando em seus domínios. Isso é um fato. Porém, o Atlético Paranaense vem num péssimo momento. Já o Fortaleza está mostrando uma regularidade, tanto é
que está na segunda posição e está brigando pelo título do Brasileirão, pelo menos até o momento. No jogo 6 teremos Botafogo versus Corinthians. O Botafogo é o líder, Corinthians 17ª posição. Botafogo jogando como mandante, 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Corinthians é o pior visitante, em 13 jogos, apenas 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Botafogo, que tem uma equipe muito física. Jogadores como Luiz Henrique no ataque, na lateral Cuiabano, zagueiro Bastos. Já o Corinthians, não sei até que ponto a chegada de Memphis Depay vai fazer a diferença aí pro Corinthians, tá? E outra, talvez será sua estreia e não sei se tem condições de jogar 90 minutos. E o Corinthians que tá num desgaste físico, até porque no meio de semana tem jogo contra o Juventude, fim de semana sai para jogar contra o Botafogo e no outro meio de semana já tem outra partida decisiva aí pela Sul-Americana. Então eu acho que o Corinthians não vai aguentar a pressão que vai ser lá no Tapetinho. No jogo 7 teremos Palmeiras versus Criciúma. Palmeiras 3º lugar, Criciúma 14ª posição. Palmeiras como mandante, 13 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Criciúma jogando como visitante, 11 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Palmeiras, 6 partidas, 5 vitórias do Palmeiras e apenas 1 vitória do Criciúma. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Palmeiras, que vai brigar pelo título do Brasileirão até o final, até porque já foi eliminado da Copa do Brasil e também da Libertadores. No jogo 8 teremos Bragantino versus Grêmio. Bragantino 11ª posição, Grêmio 15º lugar. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Bragantino, 8 jogos, 5 vitórias do Bragantino e 3 empates. O Bragantino que nunca perdeu para o Grêmio jogando em seus domínios. Sendo assim, para tentar garantir um ponto, vou de duplo fechado no Bragantino. Então vai ficar coluna 1 Bragantino e também coluna do meio empate. E o risco desse duplo é que são duas equipes que não me passam confiança. Tanto o Bragantino quanto o Grêmio tem muita oscilação durante o campeonato. No jogo 9 teremos Juventude versus Fluminense. Juventude 13º lugar, Fluminense 16ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Juventude, 14 jogos, 8 vitórias do Juventude, 5 empates e apenas 1 vitória do Fluminense. Sendo assim, na ousadia, vou de duplo fechado no Juventude. Então vai ficar a coluna 1 Juventude e também coluna do meio empate. Mais o duplo, sendo meu último, tá? Então, neste jogo, novamente, vou fazer aí 4 duplo num valor de R$24. Assim, jogar lá em Caxias do Sul, no frio, neblina, nunca vai ser fácil para ninguém. E outra, acredito que o Fluminense talvez vai poupar alguns titulares pensando que tem Libertadores no outro meio de semana. Então isso pode ser que facilite um pouco esse duplo fechado aí a favor do Juventude. No jogo 10, pela Série B, teremos Operário versus Coritiba. Operário 12º lugar, Coritiba 11ª posição. Na minha humilde opinião, o time do Coritiba é um pouquinho melhor. Sendo assim, eu vou de coluna 2 Coritiba. O problema do Coritiba é que a gente nunca sabe quando vai resolver jogar futebol. O time não era para estar no meio de tabela, era para estar um pouquinho mais acima, já brigando pelo acesso. Mas Coritiba conseguiu se complicar nesse campeonato da Série B. Pronto, falei.
No jogo 11 pela Série A, teremos Cruzeiro versus São Paulo. Cruzeiro quinto lugar, São Paulo sexta posição. Cruzeiro jogando como mandante em 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Cruzeiro. Até porque acredito que o São Paulo vai poupar os titulares pensando na Libertadores. E antes disso já vai ter jogado pela Copa do Brasil. Então o São Paulo está focado nas Copas. E fora de casa deve vir com time misto ou talvez até reserva, tá? No jogo 12 teremos Bahia versus Atlético Mineiro. Bahia sétima posição, Atlético Mineiro nono lugar. O Bahia jogando como mandante em 12 jogos, 8 triunfos, 2 empates e apenas 2 derrotas. Então aqui meu palpite é coluna 1 Bahia. Acreditando que o Atlético Mineiro deve poupar os titulares. Meio de semana tem jogo pela Copa do Brasil. E já no outro final de semana já vai ter aí Libertadores, né? Na verdade, no outro meio de semana. Então o Atlético Mineiro também deve vir com time misto aí, jogando lá em Salvador. No jogo 13 teremos pela Série B Santos versus América Mineiro. Santos segundo lugar, América sétima posição. Santos jogando como mandante 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Já o América tem uma dificuldade extrema fora de casa, visto que em 12 partidas tem apenas uma vitória, 6 empates e 5 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Santos, 11 jogos, 7 vitórias do Santos, 2 empates e apenas 2 vitórias do América. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Santos. No jogo 14, teremos Chapecoense versus Ceará. Chapecoense 19º lugar, Ceará 5ª posição. Chapecoense é o pior mandante em 12 jogos, apenas uma vitória, 7 empates e 4 derrotas. Apesar disso, a gente percebe que a Chapecoense é uma equipe que empata demais jogando dentro de casa. Mas a Chapecoense está muito ruim, brigando para não cair, enquanto o Ceará precisa muito da vitória, já que está brigando para subir para a Série A. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Ceará. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1150 da Lotec e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!